Opa, chegamos, hein? Hoje, vídeo novo aqui no Território MLS, no canal do YouTube do Território MLS. Vamos fazer aí um negócio diferente para você que gosta de mais profundidade, de análise de partidas. Tá vendo? Já estou aqui com o meu companheiro de todas as jornadas, o meu jovem jogador designado Guga Demétrio, e nós vamos falar do amistoso de ontem entre País de Gales e Estados Unidos. Esse amistoso que a gente esperava muito, né, Guga? Mas foi muito decepcionante, né? Decepcionante, jogo morno e com muitas aprendizagens para os dois lados. Nós vamos falar muito dos Estados Unidos também, mas País de Gales, que eu sei que você gosta, Pedro, também tem muitos aprendizados para se tirar dessa partida amistosa. Exatamente, né? Os Estados Unidos não jogavam uma partida oficial desde março, né? Quando enfrentou a Costa Rica. Naquela ocasião venceu e abdicou da última data FIFA, é bom a gente lembrar, por conta da pandemia de coronavírus, né, Guga? E não pôde levar, optou, na verdade, por não levar os jogadores da MLS para essa data FIFA agora, onde enfrentou ontem, né, o País de Gales, e vai jogar também contra a seleção panamenha. Fala, Guga. Com exceção do Ledger, né? Que Mas aí sempre porque está. É o sempre tá lá, jogador o que homem não ama. cai, né? Ele é amado pelo Greg Berhalter, mas vamos falar disso daqui a pouco. Isso, vamos. Ó, você fica com a gente, nós vamos assistir juntos aqui os melhores momentos da partida e vamos falar em cima dos lances sobre tudo o que aconteceu. Deixa um like aí no vídeo, se inscreve no canal e compartilha também com os seus amigos que gostam de futebol. Pois é, o Letket é um caso à parte, né? Ele foi convocado depois que o Josh Sargent foi cortado, né, Guga? Depois da última rodada, da penúltima rodada da MLS, da temporada regular, e o Galaxy já tinha sido eliminado, né? Então, ao invés de chamar um outro jogador da Europa, o Greg Berhalter ele chamou o Sebastian Letket, que fez aí sua 15ª partida com a seleção dos Estados Unidos ontem. E assim, eu acho que não é um cara nível de seleção, né, Guga? Eu concordo, não é um cara nível de seleção, até porque a idade também, né? E os Estados Unidos olham muito para o futuro. E em 2026 tem Copa em casa e jogadores agora que estão se apresentando para o mundo da bola são a prioridade, ou deveriam ser a prioridade para essa seleção dos Estados Unidos. Mas o Berhalter insiste com alguns nomes, como o do Ledger, que não se encaixam nesse perfil e que tiram espaço de jogadores que poderiam acrescentar muito, claro, agora para o seu desenvolvimento, mas também para o futuro dessa seleção norte-americana. É isso, né? O Guga falou bem. Vamos dar uma olhadinha aqui na escalação dos Estados Unidos no jogo de ontem. Já estou aqui com a tela do YouTube aberta. Nós vamos assistir os melhores momentos, como eu falei, juntos. Mas tá aí, ó. Foi a campo com o Zach Steffen no gol, né? O Steffen, como preferir. Ele foi o capitão, né? Indicando que ele deve ser o goleiro titular do Berhalter aí no ciclo. Né? O Berhalter não pôde convocar o Brad Guzan, mas acredito que ele também não seria convocado. E o Horvat, que é reserva do Clube Bruges, está sendo titular agora porque o Mignolet está machucado, ficou como opção. O Stephen como titular e capitão, já podemos dizer que ele será o goleiro titular do Berhalter. A defesa boa, né? Com o Serginho Dest, o Miasga, o Brooks e o Robinson, né? Jogadores aí, os dois zagueiros centrais mais experientes, os dois laterais jovens. Aí o meio-campo, a televisão acreditou assim, mas tá diferente, tá? O meio-campo foi o Adams, o camisa 4 do Red Bull Leipzig. Ali onde tá o Letget, jogou o Giovanni Reina, o camisa 7 do Borussia, e o McKennie, sim, jogou pelo lado esquerdo com a número 8. Lá no ataque, Guga, nós tivemos o Letket por dentro, né, jogando como falso 9, o Musa, do Valência, jogou pelo lado direito, e o De La Fuente, do Barcelona, jogou pelo lado esquerdo. A escalação empolgou, né, Gustavo? Parecia que as coisas iam bem aí para a seleção dos Estados Unidos, quando a gente viu o time titular, né? Tem bons nomes a escalação inicial dos Estados Unidos, mas nomes que nessa escalação deixam um ponto de interrogação, porque são jogadores com características muito parecidas, né? O Musa, que vem se destacando no lado direito do Valência nessa temporada da Liga Espanhola, ele é muito parecido com o estilo de jogo do Reina, do Giovanni Reina do Borussia. O Adams e o Mackenzie, óbvio, eles são jogadores muito bons e tem que ser titular da seleção dos Estados Unidos, mas também são jogadores com características parecidas, né? Então tem essa questão também para o Berhalter resolver, e é uma questão importante, porque você, num time de futebol, você tem que ter jogadores que acrescentem um ao outro
características um pouco diversas, né? E nessa escalação você tem a repetição de algumas características muito parecidas que podem truncar um pouco o jogo da seleção. A gente vai ver daqui a pouco, eu não sei se foi exatamente por isso, por essa questão das características, né? Porque o Letcat, por exemplo, não é um centroavante. Ele é um jogador de lado de campo, joga ali às vezes como camisa 10 e faltou uma profundidade. Os Estados Unidos rodou muito a bola no campo ofensivo, mas não tinha ninguém dentro da área para fazer os gols. A gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco. Vamos passar aqui para a escalação da seleção do País de Gales, porque a gente tem algumas coisas interessantes para falar a respeito disso. Pulei, aqui tá aqui, ó. Vamos lá. O País de Gales jogou com... Lembrando que o País de Gales, e aí é o meu grande ponto da minha decepção com esse amistoso da seleção dos Estados Unidos, né? O País de Gales é a seleção número 20 hoje no ranking da FIFA, é uma seleção que a gente tem que respeitar. Mas o País de Gales foi para esse jogo, né, Guga, com 5 desfalques. Já 5 jogadores não jogariam, inclusive o goleiro titular, o Wayne Hennessy, do Crystal Palace. E fora isso, poupou mais 6 jogadores aí que seriam titulares indiscutíveis nessa partida. Mandou para o campo o time praticamente reserva. Aí foi pro o goleiro Ward, que é o terceiro goleiro da seleção. Ele vai ser o titular nessa data FIFA. Lembrando que o País de Gales poupou jogadores contra os Estados Unidos, porque vai jogar contra a Irlanda e contra a Finlândia, valendo o acesso para a primeira divisão da Nations League. O País de Gales lidera o grupo e precisa aí de mais uma vitória aí contra a Finlândia, ou vencer a Irlanda e a Finlândia tropeçar para se garantir aí na primeira divisão. Então foi o Ward, o Gunter aí jogou pelo lado esquerdo, né? Quem jogou pelo lado direito foi o próprio Roberts, que está lá na esquerda, lá o camisa 14. O Jimmy Lawrence e o Tom Lockyer, esses sim, formaram aí a dupla de zaga. Mais à frente a gente tinha o Dylan Levitt e o Smith, né? O Smith e os dois jovens, o Dylan Levitt, que inclusive está emprestado ao Charlton, mas pertence ao Manchester United, é uma jovem promessa do futebol do País de Gales. Mais à frente nós tivemos o Lawrence jogando pelo lado direito, o Matondo, que é uma promessa também do futebol do País de Gales, jogando pelo lado esquerdo, e o Harry Wilson, que pertence ao Liverpool, está emprestado ao Cardiff como o armador das jogadas, e lá como centroavante o Kiefer Moore, né, que muita gente tem esperança, apesar de ele já ser um jogador mais veterano, já mais experiente, é grandalhão, dizem que ele pode ser o Giroud lá do País de Gales. Você nota aí pela convocação, pela escalação que o Robert Page mandou a campo, lembrando que o Ryan Giggs está suspenso, está afastado, na verdade, pela Federação Galesa, que é um time bem reserva, né? O Bale não ficou nem no banco, o Tyler Roberts, né, jogador da equipe do Leeds United, nem no banco ficou também, deve ser titular, inclusive, na próxima partida, e até por isso o Kiefer Moore começou jogando essa partida. O Brooks, do Bournemouth, também ficou no banco. O Daniel James, do Manchester United, banco de reservas também. Enfim, um time muito, muito alternativo do País de Gales, cheio de jogadores jovens, estreantes, tirando ali o Gunter, que é o capitão e recordista de partidas aí na atualidade da seleção do País de Gales. Um time muito jovem, muito alternativo, né, Guga? Até porque a gente esperava que os Estados Unidos fosse dominar, como dominou a posse da bola, mas criou muito pouco, né? Criou muito pouco contra um País de Gales reserva, como você já falou, mas mesmo assim com alguns bons nomes, né? Alguns nomes pontuais que o fã do esporte que está em casa conhece bastante, como o Matondo, né? Jogador do Schalke 04, o próprio Gunter também, o Wilson e o Moore, que são jogadores um pouco mais conhecidos dessa equipe dita, entre aspas, reserva, né? Mas mesmo assim, era para os Estados Unidos ter jogado bem mais contra essa seleção, porque o País de Gales não tem prioridade nesse amistoso, né? Ao contrário dos Estados Unidos, que o amistoso foi importante para testar, para ver situações, porque não jogava já há algum tempo, País de Gales não, né? O técnico do País de Gales já sabe o que quer um pouco da vida, o que é que vai ser essa equipe para os próximos jogos. Então, o amistoso foi para cumprir tabela por parte de País de Gales. Eu acho até que agora tem essa moda lá na Europa, né? Como eles estão disputando sempre competições, Nations e eliminatórias, eles estão usando a data FIFA ao invés de 2 jogos, estão fazendo 3, né? Eles puxam um para o primeiro dia da data FIFA e aí jogam algum amistoso ali. Até por isso o País de Gales aceitou fazer esse amistoso, mas não faria, muito provavelmente não faria se a seleção dos Estados Unidos não tivesse convidado, porque está muito focado mesmo nas partidas
pela Nations League, como a gente já falou. Então, assim, o jogo era muito mais importante para a seleção norte-americana e era o time que precisava mesmo provar alguma coisa, e a gente viu que ficou devendo. E agora, a partir de agora, a gente passa a fazer a nossa análise com os melhores momentos, né, Guga? Vou colocar aqui na tela para o nosso fã acompanhar juntamente conosco, País de Gales. E peraí que agora voltou tudo aqui, ó. Vamos lá. Aqui tá mostrando os reservas. Agora sim, ó. País de Gales e Estados Unidos, né, Guga? Está vendo aí os primeiros lances. O Serginho Dest aparecendo pelo lado direito foi um cara que apareceu muito no jogo, né, Guga? Inclusive foi escolhido o Man of the Match. E é um cara que tem por característica isso, né? Ele tem duas características muito grandes, né? Que ele pode ser um construtor de jogadas por dentro, né? Aquele lateral que afunila e que dá muita sustentação ao meio campo, e ou ele pode ser o cara que é lançado em profundidade, que dá profundidade pelo lado, e que pode, assim, partir para o cruzamento, para a jogada individual, ali na linha de fundo. Então é um cara que dá muito repertório. Para qualquer time do mundo, tá dando isso no Barcelona, e na seleção já é um cara com uma figurinha conhecida dos torcedores norte-americanos. Foi a quarta partida do Dest com a camisa da seleção dos Estados Unidos. A gente vê aí, o jogo começou muito brigado, né? Poucas oportunidades. Aí foi o País de Gales saiu jogando errado. Inclusive, a melhor oportunidade do País de Gales, da seleção dos Estados Unidos, vai sair num erro do País de Gales, já aos 30 e poucos minutos, no erro de saída de bola. Mas no jogo, assim, poucas oportunidades e muito obrigado. Agora, você falou do Serginho, que é o jogador que dá profundidade, né, Guga? Talvez o Berhalter possa, no futuro, explorar uma formação com 3 zagueiros para liberar o ala do Barcelona para jogar bem espetado no ataque, que, aliás, né, ontem, mesmo com 2 zagueiros, o Tyler Adams se posicionava muitas vezes como o líbero e liberava bastante o Robinson e também, principalmente, o Dest pelo lado direito. Exatamente, e opções ele tem, né, para compor tanto uma defesa de 3 quanto um time mais ofensivo com o Dest e com o Robinson ou outro jogador ali pelo flanco esquerdo, né? Então, o Berhalter tem essa questão de trabalhar, e aí vai do que eu falei, né? A característica de cada jogador, né? O Adams entrava muito para fazer essa saída de 3, mas você tem o Ring no banco, o zagueiro do Fulham, que também tem essa questão do passe muito bom, principalmente o passe de ligação direta, né? E talvez o Adams, não, até pelo porte físico, não seja também o jogador ideal para fazer essa questão da saída de bola dos Estados Unidos. Então você tem um Ring ali para compor um trio de defensores também muito forte nessa questão de saída de bola. E na questão ofensiva, com o Dest, você pode combinar o Dest com o Reina, que já daria uma questão muito boa de ofensividade para os Estados Unidos, trabalhando justamente essa questão da variabilidade do Dest, né? Ele entrando para o meio, o Reina fazendo a ponta, e aí etc, porque o Berhalter pode variar isso, e isso é interessante de se fazer em qualquer equipe do futebol mundial. Aí, a primeira grande chegada do jogo, 31 minutos, finalização do País de Gales, do Lawrence, boa defesa do Zach Stephen. Agora, o que você acha do Robinson, Google, lateral esquerdo? Eu confesso que acho ele meio amarrado, é meio estilão de zagueiro. O que você pensa dele aí? Até pelo status físico também, né? Essa questão, nós vemos um Dest pelo lado direito, com muito habilidoso, um jogador, né? Muito habilidoso, baixinho, sabe aí, a grande chance aí, Google. O Levitt saiu jogando errado. Olha o De La Fuente, ó. Faltou calma pro garoto, né? Faltou um jogador que tá jogando pouco na temporada, tem isso também, né? Ritmo de jogo com o Barcelona, tá jogando pouco, então isso pode ter afetado também o jogador norte-americano. Mas sobre o Robinson, são 2 laterais com funções diferentes dentro do jogo também, né? Com certeza o Berhalter tem na mente que o Dest é para atacar, para fazer as jogadas individuais, e o Robson dá aquela segurada também, ser um jogador um pouco mais na construção, tem essa questão também. Mas ele pode variar. A questão toda do Berhalter é que ele tem muita característica e talvez não saiba trabalhar em cima dessas características que ele tem, né? Do elenco que ele tem. Tem muitas opções. E até a gente tem aquele receio, né? De que se ele pudesse chamar os jogadores da MLS, ele teria estragado completamente essa convocação, que já estragou, inclusive, com o Led Guedes sendo titular, porque muita gente esperava o Joaquini jogando, o EA, né, que é do Paris Saint-Germain, está emprestado ao Lille, e ele colocou o jogador mais veterano, acho que até buscava mais uma experiência ali, mas foi uma decepção, né? Pô, o Led Guedes tentando de letra, perdendo aí o gol já no finalzinho do primeiro tempo, mas foi uma decepção, porque ele não usou os garotos como titular, acabou apostando no jogador mais experiente, né, Gustavo?
Exatamente, ele poderia ter seguido outro caminho e um caminho que entrega mais bola, né? Porque o Timothy Weah é um grande jogador do Paris Saint-Germain nas categorias de base, entra muitas vezes nos jogos do Campeonato Francês, entrou até na Champions passada pelo Paris Saint-Germain, mas só que não recebeu tantas oportunidades pelo técnico alemão Thomas Tuchel, né? Para jogar lá tem que ter nome também, né? Tem que ter nome. Nós sabemos que o Paris Saint-Germain é um clube um pouco controverso, né, Pedro? Então, essa questão do nome é muito importante lá em Paris. Mas sobre a seleção, eu colocaria o EA num rodízio de Certeza, titulares. certeza. Com certeza, porque é um jogador que tem muita qualidade técnica, um jogador do confronto individual. Nós falamos, né? Essa questão do jogador brasileiro tem um contra um muito forte e só o Brasil tem. Não. Os Estados Unidos tem também o De La Fuente, esse jogador, o EA é esse jogador, o Reina é Musa. esse jogador, o Musa, muito disso também no Valência. Até o Então, próprio Led jogando pelo lado do campo é um jogador perigoso, né? ele dá muita mobilidade também, dá muita essa questão do drible, de quebrar a linha defensiva. Então, os Estados Unidos tem muito disso. Falta só escolher melhor a disposição das peças e quem vai ser o titular. Exatamente, Guga. Aí a gente está vendo, ó, 54 minutos de jogo, os Estados Unidos começou a dar uma pressionadinha, mas logo as alterações começaram, né? E aí o jogo foi morrendo outra vez. O segundo tempo voltou até um pouquinho mais agitado. Falando sobre as alterações, a seleção norte-americana fez bastante mudança no jogo no segundo tempo, né? Entrou, por exemplo, ali aos 70 minutos, o Johnny, né? Entrou no lugar do Tyler Adams, o Llanes entrou no lugar do De La Fuente, o Joaquim entrou no lugar do Musa e o EA entrou no lugar do Giovanni Reina. O Letget só foi sair nos minutos finais para a entrada do Otazowi, que é do Wolverhampton, e o Miasga saiu para a entrada do Red Cannon, né? Na verdade foi o Dash, saiu para a entrada do Red Cannon aos 87 minutos. O que você achou das mudanças aí, Guga, da seleção de Greg Berhalter? Interessante para ver o Johnny Castro, né, jogador do Internacional, jogador que ganha minutos agora no Internacional nos jogos, né? Não sabemos como vai ser com o Abel Braga, né? Porque Aí o Llanes, ó, chutando, fez mais do que o De La Fuente o jogo todo. O De La Fuente perdeu aquele gol e foi muito apagado. Você falou ritmo, né, Guga? exato, e outro bom jogador do Free Fire, Pedro. Aí você vê, ó. A gente vai do futebol pro Free Fire. E outro bom jogador, o Llanes também, né? Que nós vimos o chute dele aí, jogador do Wolfsburg, jogador importante também para a seleção norte-americana. E sobre o outro jogador que eu estava falando, o nosso querido Johnny Castro, tem que ver se ele vai continuar tendo essa. Cardoso. Castro é o português. Castro é o jornalista, eu confundi. Então, sobre o Cardoso no Inter, tem que ver se ele vai receber oportunidades que merece com o Abel Braga, né? Porque o Abel, nós sabemos, é um técnico um pouco discutível. E com o Cudê não tinha medo de colocar os jogadores para jogarem, principalmente jogadores um pouco mais novos. Exatamente, Guga. A gente tem aqui as estatísticas, vou tentar colocar na tela também para o nosso amigo acompanhar conosco, né, as estatísticas do jogo, porque, como a gente falou, né, a equipe dos Estados Unidos teve muito mais a posse da bola, tá aí, ó, você tá vendo, foram 53% de posse de bola para os Estados Unidos contra 47% do país de Gales. Foram finalizações, 3 para cada lado, 2 do gol, 1 fora. Teve uma defesa do Zach Stephen no primeiro tempo, a gente viu aí, muito importante no chute do Tom Lawrence, né, o jogador que, o goleiro, que tem jogado só nas Copas, mas tá se mantendo num bom nível de atuação, né? E aí os escanteios, ó, 5 escanteios para a seleção dos Estados Unidos, contra 3 de Gales, 3 impedimentos contra 1, 21 faltas da seleção dos Estados Unidos e apenas 7 do país de Gales. Bateu, hein, Google, os norte-americanos. 3 amarelos, né? 1 inclusive para o Johnny, nenhuma expulsão, e aí 2 defesas importantes para cada um dos goleiros. Enfim, um bom jogo, né? Um jogo que ficou devendo, né, Gustavo? Os números mostram um jogo melhor do que realmente foi, né? Exatamente, faltou justamente profundidade, ímpeto para essa seleção norte-americana em conseguir quebrar essa última linha de defesa do país de Gales. Mas falando rapidinho sobre o Stephen, jogador que no Fortuna Düsseldorf foi contestado, porque a primeira temporada dele na Europa teve muitos problemas, né, no campeonato alemão, na Bundesliga, falhou em alguns lances, chegou até a bancar no Fortuna Düsseldorf, mas voltou para o City. O City está dando uma oportunidade dele para ele nas Copas, né? O que é importante. Com outro goleiro, um goleiro muito bom, né? O Ederson,
para ter essa maturidade do futebol europeu, das grandes competições, é importante para o Stephen isso também, claro, ter o Guardiola como técnico, como mentor, também é sempre muito positivo. Mas os Estados Unidos fica com muitas dúvidas, não sobre jogadores, não sobre essa parte que nós já tanto falamos, porque qualidade tem, qualidade individual, de drible, é muito boa a seleção norte-americana, mas fica com dúvidas do que o Berhalter pode tirar de potencial dos próprios jogadores e do esquema que essa equipe se propõe a fazer. Se essa equipe... Acho ele fraco para ser treinador da seleção, de uma seleção com tanto potencial assim, né, Guga? Exato. O Berhalter no Columbus Crew fez bons trabalhos, mas nunca conseguiu jogar aquele futebol que essa seleção pode fazer, ao contrário de outros técnicos da própria Major League Soccer que nós já falamos, como por exemplo o nosso querido Greg Vanney, que já fez o Toronto FC com grandes times jogar um futebol muito bonito e ser campeão. Isso é importante também para se falar. Mas é um Estados Unidos com muitos questionamentos. A ideia era ter um técnico americano, né? Mas eu acho que tinha uns nomes mais interessantes para comandar esse time. Mas eu sou da opinião, Gustavo, que essa seleção, essa geração merece um treinador grande. Ele tem que ser estrangeiro, porque os americanos não são grandes treinadores de futebol ainda. Eu acho que precisa investir num cara grande mesmo. Pedro? Até porque esses caras trabalham com... A maioria desses caras trabalham com técnicos estrangeiros nos seus times, né? Então pode haver um choque ali de questões táticas, até o que acontece um pouco na seleção brasileira, né? Os jogadores vêm do futebol europeu e encontram um Tite da vida e sentem a diferença. Não estou falando que o Vanney não é bom, o Vanney é muito bom. Só que esse contato com o futebol europeu, que é o melhor futebol do mundo ainda, também sempre traz outros questionamentos. E o Reinego lá com o Lucien Favre, o Timothée Weah com o Thomas Tuchel, que são seus técnicos nos respectivos clubes, podem ter esse problema e o Berhalter não passar confiança no que ele se propõe a fazer. Tava vendo números aqui do Greg Berhalter, ele tem 19 ou são 18 jogos, agora me fugiu, ele tem 8 vitórias e 6 derrotas. E os outros resultados foram empates. Então, assim, o aproveitamento é muito baixo, ele já vinha sendo questionado, inclusive, essa parada da pandemia ajudou muito o Greg Berhalter a ter tranquilidade no cargo. Eu assisti a coletiva dele pré-jogo, é um cara que fala muito bem, tem muita tranquilidade na fala, né? Aquele, como diria Diego Lugano, encantador de serpentes, mas dos resultados deixa a desejar, perdeu a Copa Ouro para a equipe do México na final, uma Copa Ouro que balançou, teve derrotas ao longo da primeira fase, né? A equipe pareceu ali em algum momento que não chegaria à final, depois se recuperou e acabou perdendo a final para o México. Na Nations, exatamente, pois é. Agora, vamos então, né, Guga? Vamos ver o próximo jogo, segunda-feira, contra o Panamá. A seleção dos Estados Unidos volta aí a campo. Deve ganhar do Panamá tranquilamente, né? Aí não deve ter problemas. Deve ganhar e com transmissão da Rádio Território MLS, eu estou escalado nessa com Diego Marques para segunda-feira, 4h30 da tarde, transmissão do Território MLS. Se Deus quiser, teremos transmissão, porque essa foi... Não conseguimos fazer, né? Estados Unidos, País de Gales. Ainda bem que não fizemos também, que 0x0, pelo amor de Deus. Ninguém merece. Pelo menos Estados Unidos e Panamá vai ter gol, né? Essa é uma certeza. Com certeza, com certeza. Então você sabe, na próxima terça-feira estamos de volta. Mais uma análise. Eu e Guga estaremos aqui para trazer a análise de Estados Unidos e Panamá. Esperamos aí uma vitória, mas também uma vitória contra o Panamá. Não vai dar para comemorar muita coisa, mas mesmo assim é importante para o trabalho de Greg Berhalter. Certo, Guga? Com certeza. Esperar pelo menos um convencimento, né? Não só a vitória, não só uma goleada, que eventualmente pode acontecer, mas um convencimento de que ideias novas estão surgindo do Berhalter com essas adversidades aí que ele vem encontrando pela frente. Exatamente. Então vamos ficando por aqui. Você que assistiu o vídeo até agora, por favor, deixa um like, se inscreva no nosso canal e compartilhe também. Segunda-feira que vem temos mais análise. Se você gostou desse formato de vídeo, deixa aí embaixo que a gente vai fazer com certeza mais vezes. É isso, Guga. Vamos lá então. Até a próxima. Terça-feira a gente se vê no Território MLS Debate também. E terça-feira tem 2 vídeos então, hein? Tem a análise do jogo contra o Panamá e também o Território MLS Debate ao vivo. Até lá, fomos, hein? Tchau!